Amanhã teremos Vasco versus CSA. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco no ano de 2025, se tratando de Copa do Brasil. O Vasco pegou um adversário muito acessível para ele avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí, quem sabe, dependendo do sorteio, o Vasco pode seguir depois ainda na competição. Mas para isso, o Vasco precisa ganhar amanhã o CSA. Primeiro jogo fora de casa, então é um jogo para o Vasco vencer e depois, quem sabe, até poupar alguns jogadores em São Januário. Digamos que se o Vasco vencer por um placar de 2-0 vai ficar bem tranquilo em relação à classificação. O adversário do Vasco, o CSA, não vive um bom momento, vem aí de 5 jogos sem vencer, trocando o treinador, então é o momento para o Vasco voltar a vencer depois dessa parada que teve para a Copa do Mundo de Clubes. O Vasco ainda não conseguiu vitórias, cara. Tudo bem que tivemos erros de arbitragem e tudo mais, mas o Vasco agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor e conseguir uma vitória. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Vasco, como o técnico Fernando Diniz vai mandar esse Vasco a campo para esse confronto diante do CSA. Como eu falei, é um jogo para dar confiança aos jogadores, então acredito que o Fernando Diniz vai repetir ali boa parte da escalação que teve no jogo contra o Internacional. Tem a volta do zagueiro João Vitor e aí a gente vai ver se ele vai ser ou não titular, beleza? Vem comigo. E essa deve ser a escalação do Vasco que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para a partida de amanhã contra o CSA. Eu não acredito no Vasco poupando os jogadores para um jogo importantíssimo, até falando financeiramente, é importante o Vasco ir avançando de fase na Copa do Brasil. Então o Vasco não pode correr risco de depois ter que reverter um placar em São Januário, dar uma vantagem para o CSA. Então o Vasco amanhã, eu acredito que vai com Léo Jardim no gol. Tem a possibilidade do Léo Jardim não jogar por uma possível lesão, mas eu acredito que vai de Léo Jardim. Se ele não jogar, aí é o Daniel Fuzato, mas eu acredito que vai sim o Léo Jardim. E aí sim, no jogo do meio de semana, Campeonato Brasileiro, o Léo Jardim foi expulso, então ele está suspenso, o Daniel Fuzato deve jogar. Mas acredito que essa pequena lesão não deve tirar o Léo Jardim dos gramados, ele deve ser o goleiro do Vasco no confronto de amanhã. Qualquer coisa que ele não jogar, aí é o Daniel Fuzato que vai para o gol. Essa é uma alteração que pode acontecer, dependendo ainda do andamento. Na lateral direito, Paulo Henrique com certeza vai ser o titular, e a grande dúvida no time do Vasco é quem vai formar a dupla de zaga. A zaga do Vasco é um problema e o Maurício Lemos vem de uma grande atuação contra o Internacional. Fez bons cortes, não falhou individualmente, que é algo assim que acontece muito com o João Vitor. O João Vitor é o zagueiro titular do Vasco. O Fernando Diniz entende que o João Vitor é o titular, mas após uma boa atuação do Maurício Lemos, o time do Vasco ter jogado bem contra o Internacional, eu vejo uma boa chance do Maurício Lemos ganhar essa oportunidade de continuar no time titular ao lado do Lucas Freitas. Não tenho por que você mudar e voltar o João Vitor para o time, mas é a única dúvida que existe na cabeça do Fernando Diniz. O João Vitor não jogou contra o Internacional, cumprindo uma suspensão de terceiro cartão amarelo. Agora temos aí João Vitor ou Maurício Lemos para formar a dupla de zaga ao lado do Lucas Freitas, que deve ser titular mais uma vez. Eu ainda vejo uma tendência talvez para a manutenção do Maurício Lemos, mas é aquilo, o João Vitor é um zagueiro de confiança do Fernando Diniz, pelo menos vinha sendo antes desse jogo do Maurício Lemos contra o Internacional. Se você fosse o Diniz, colocaria o João Vitor novamente no time ou colocaria o Maurício Lemos, que te passa um pouco mais até de segurança na bola aérea? O Maurício Lemos é mais lento do que o João Vitor mas é um zagueiro que trabalha melhor a bola saindo de trás e é um zagueiro que tem muito mais imposição aérea também. E aí o Lucas Freitas é certeza no time, Lucas Piton também é uma certeza na lateral esquerda do Vasco. A dupla de volantes novamente deve ser o Tietê e o Hugo Moura. Provavelmente durante esse jogo o Thiago Mendes vai ganhar mais minutagem, então é importante. Thiago Mendes entrou, digamos que em um jogo no qual ele tinha mais obrigação de defender do que poder jogar o seu futebol com a bola nos pés. Entrou na fogueira contra o Internacional. Eu acho que o Thiago Mendes tem esse jogo aí contra o CSA como um jogo bom para ele ganhar mais minutagem, ganhar mais rodagem no time do Vasco. Deve entrar no decorrer do jogo no lugar do Tietê ou no lugar do Hugo Moura. Esses dois vão ser a dupla de volantes titulares do time do Vasco. E aí do meio para frente o Vasco tem, desde a lesão do Felipe Coutinho, adotado um quarteto de frente assim, com o Ryan na ponta direita, Ryan que vem de um ótimo jogo contra o Internacional, o David também que vem de um ótimo jogo contra o Internacional, só que o David jogando pela esquerda, e aí a dupla de ataque do Vasco é Verratti e Nuno Moreira. Sendo que o Nuno Moreira é uma dupla de ataque do Verratti, mas ele tem
essa liberdade para flutuar pelo campo. Abaixa mais um pouquinho atrás, ele faz exatamente um papel muito parecido com o que fazia o Felipe Coutinho, só que o Nuno Moreira tem mais intensidade do que o Felipe Coutinho no jogo do Vasco, então ele consegue pressionar melhor o adversário, ele consegue ter uma intensidade maior. O problema é que o Nuno, passando ali do meio do segundo tempo, ele acaba se cansando. É um jogador que ele corre muito, tenta estar em todos os setores do campo e isso cansa demais o jogador. Mas o Vasco vai com esse quarteto de frente novamente. E aí sempre tem aquilo, quando cansar, o Vasco tem algumas opções no banco. O Vasco tem o Lloyd, que é um jogador que o Diniz não confia tanto, não utiliza tanto, de vez em quando ele coloca. Tem o Garré, que é um jogador que eu queria ver ganhando mais minutagem no time do Vasco, mas também não é tão utilizado assim. E aí o Vasco não tem um centroavante e reserva para o Verratti. É o Verratti e o Verratti. O GB, que em tese era esse centroavante reserva, está lesionado. Então muitas vezes não tem tanta alternativa para você tirar o Verratti do campo. Você até pode colocar outros jogadores para fazer a função, como o Ryan, como o David, mas de centroavante hoje no elenco, o Vasco só tem o Verratti. Esse jogo é um jogo que parece que é fácil, mas não é. É um jogo difícil, complicado, porque com certeza o CSA vai dar a vida em campo para conseguir essa vitória contra o Vasco, mas o Vasco tem que se impor tecnicamente. O Vasco tem um time melhor do que o CSA tecnicamente. O Vasco vem de um bom jogo contra o Internacional. É um time que é bem treinado e tem que jogar nas suas características, dominar o jogo o tempo todo e tentar o quanto antes resolver essa classificação. Se o Vasco resolve essa classificação já no jogo de ida, o Vasco no jogo de volta em São Januário pode poupar alguns jogadores e descansar alguns atletas nessa bateria de jogos que vem pela frente. O Vasco agora só tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, duas competições, como foi ano passado. Então acho que dá para o Vasco tentar manusear de alguma forma essas duas competições, mesclando, rodando o elenco. Deu sorte nesse sorteio, pegou um adversário de Série C. O Vasco pegou o adversário da Série C do Campeonato Brasileiro, então o Vasco tem a obrigação de passar. As únicas dúvidas no time titular do Vasco são essas. Vai jogar o João Vitor ou o Maurício Lemos? E o Léo Jardim vai ou não vai pro gol? De resto, essa é a mesma estrutura que o técnico Fernando Diniz deve utilizar. Não acredito nele poupando os jogadores, até porque, como eu falei, é um jogo muito importante. Eu até acho que o Vasco poderia poupar alguns atletas sem cair tanto nível, até acho. Mas é você correr um certo risco de dar alguma coisa errada e depois a cobrança vem em cima de você. Esse é o jogo pro Vasco ganhar, vencer. Pegar confiança pro final de semana no Campeonato Brasileiro, que a gente também precisa de vitórias urgentes no Brasileirão. O Vasco precisa vencer. Vencer jogos em sequência para dar confiança ao time e trazer um pouco de paz ao ambiente do Vasco, que é muito conturbado. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o teu palpite para esse jogo Vasco versus CSA. Meu palpite para esse jogo é um 2-0 Vasco, já está de bom tamanho, não leva gols, consegue fazer uma vantagem relativamente boa de 2 gols que praticamente iria garantir o Vasco na próxima fase. E aí é aquilo, né, cara? Eu posso até explicar aqui taticamente para vocês o que acontece no time do Vasco, você já conhece. Lado aqui do Vasco de muita potência com o Paulo Henrique, com o Ryan. O Vasco utilizou uma jogada muito interessante no último jogo, né? E que estava funcionando bem por conta da linha alta do Internacional, que era puxar o Ryan aqui para esse lado, criar a tal da paralela cheia do Diniz, povoar esse lado aqui com muitos jogadores. E aí o Vasco estava conseguindo fazer essa bola entrar aqui no Ryan, nesse setor, e aí você tinha a possibilidade do Ryan fazer o arranque em direção ao gol do adversário já. Você tinha essa possibilidade do Ryan puxar essa bola já em direção do gol do adversário ou fazer um cruzamento para a área, como ele até fez, que encontrou o Verratti, que acabou finalizando mal cara a cara com o Rocher. Então essa jogada do Vasco, do Ryan sair da direita para jogar aqui pela esquerda, está funcionando. Também funcionou na hora do gol, o Ryan pelo próprio lado direito aqui, sendo esse jogador de maior potência. Na hora que você povoa muito esse setor aqui do campo, o adversário tem que mover muitos jogadores para tentar igualar. E aí o outro lado às vezes fica um pouco desguarnecido também. Aí você tem Paulo Henrique e Ryan, que são dois caras muito fortes, muito rápidos. Isso pode funcionar mais uma vez no time do Vasco. Beleza? Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós fui!